Bom, pessoal, saindo um pouco do básico, a gente vai ter um tipo de view que é basicamente o que a gente mais vai utilizar, tá? Que são as stacks. E as stacks, elas funcionam assim como no no UI Kit. Elas servem para a gente agrupar views, né? E no SwiftUI, a gente tem três tipos de stacks. A gente tem a VStack, a gente tem a HStack e a gente tem a ZStack, tá bom? São stacks que basicamente são guiadas pelo seu eixo, né? Então a gente consegue ver que isso aqui é o eixo vertical, esse é o eixo horizontal e aqui seria um eixo Z, né? Que seria de profundidade, tá bom? Então eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui embaixo, vou comentar, né? Porque senão a gente vai ter um erro. E aí eu vou criar aqui para mostrar para vocês como que funciona. Então a gente vai criar uma VStack, que como eu falei é uma stack vertical, tá bom? E aí a gente pode colocar dentro dela uma color.red, um circle e uma color.green. Então a gente consegue ver que basicamente são views que ocupam o máximo de espaço possível, né? Como eu tinha falado para vocês. A cor e a forma. Então o vermelho ele cresceu o máximo possível, o círculo cresceu o máximo possível e o verde cresceu o máximo possível. E aí no fim das contas a tela ficou meio que dividida entre três pedaços basicamente iguais, porque os três querem crescer o máximo que eles conseguirem, tá bom? Assim como o VStack, a gente tem também um HStack, que é horizontal. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, color.red. E aí eu vou colocar um circle. E aí eu vou colocar agora um retângulo. E depois um color.blue. Vamos ver o resultado. Maravilha. O retângulo, ele cresce o máximo possível. Então a gente consegue ver que ele ficou basicamente como se eu fizesse isso aqui, ó, como se eu trocasse ele por um color.black. O efeito vai ser o mesmo, né? Porque o retângulo ele naturalmente é preto, tá bom? Então ele ficou aqui, a gente pode tirar para ficar um pouco menos apertado. A gente vai ter a nossa cor vermelha, a gente vai ter a nossa cor preta, desculpa, o nosso círculo, e a gente vai ter a nossa cor azul, tá bom? E além disso, a gente tem o nosso Z-Stack, que seria um eixo de profundidade. Então as coisas aqui, elas não são alinhadas nem verticalmente, deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco melhor para vocês, nem horizontalmente. Tá bom? Elas são alinhadas uma em cima da outra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um color.red, a tela nossa vai ficar vermelha. E se eu colocar agora um color.blue, vocês vão ver que ela vai ficar azul. Porque o azul agora está em cima do vermelho, tá bom? E se eu colocar agora, por exemplo, um text Olá Mundo, ele está em cima do azul. Porque a gente está agrupando as coisas aqui, tá bom? Então, para mostrar para vocês o que está acontecendo, eu vou colocar aqui em cima também um circle e eu vou sair tirando a opacidade das coisas aos poucos para que vocês consigam ver, tá? Eu vou colocar aqui um modificador. Eu ainda vou explicar para vocês o que são modificadores, mas eu vou colocar um modificador de opacidade aqui e eu vou dizer que eu quero a opacidade dele 0.7, vai. A gente consegue ver levemente o Olá Mundo aqui atrás, tá bom? Eu vou diminuir para 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente consegue ver, né, que o círculo está aqui, ele está com opacidade de 10%, então a gente consegue ver perfeitamente o Olá Mundo e o azul atrás. Vou fazer a mesma coisa aqui no Olá Mundo. Ele está quase sumindo, mas eu vou deixar dele aí com 0.5. E no azul eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto opacity de 0.5. E aí agora a gente, né, teve uma tela roxa, porque basicamente misturou o azul com o vermelho. E se eu sair colocando opacidade zero, vocês vão conseguir ver melhor ainda. Opacidade zero, nosso círculo sumiu. Mas saibam que ele está aqui na frente do Olá Mundo, né? Em teoria ele está aqui, só que ele está com opacidade zero. Se eu colocar também o Olá Mundo opacidade zero, agora está aparecendo só a nossa view azul. E se eu colocar a opacidade zero no blue, a gente está vendo somente o vermelho, tá? Bom, pessoal, eu espero que tenha dado para entender mais ou menos como que funciona essa questão de stacks e como que funciona essa questão de comportamento de views, tá bom? Que algumas crescem o máximo que elas podem e algumas ocupam somente o espaço necessário, tá? Agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre as views apresentando os modificadores.
E aí, depois que eu apresentar os modificadores, eu vou apresentar bem devagar e aí a gente vai tentando fazer uns leves exercícios aí para a gente conseguir fixar mais ou menos o que está acontecendo, né? E como que funciona, como que é o comportamento e etc, tá bom? Então, pessoal, a maioria das views, para não dizer todas, tem modificadores, tá? Eu vou apagar isso aqui, vou apagar aqui também, vou colocar aqui somente um color.red para começar a mostrar para vocês os modificadores. A opacidade ali, onde eu estava definindo antes, para que vocês pudessem entender a Z-Stack, né, que é aquela stack de profundidade, ela é um modificador. E a gente consegue ver isso apertando, basicamente colocando um ponto depois da nossa view. Opa, peraí que sumiu. Vou colocar de novo. Quando a gente coloca um ponto, a gente consegue ter acesso a vários modificadores, tá? Nem todos funcionam para aquilo que a gente quer. E vocês vão ver que a maioria, assim, a gente vai usar poucos, tá? A gente não vai sair usando todos e tal. Vai ter algum momento em que, né, brincando com SwiftUI, vocês vão acabar usando, mas vão ter alguns que a gente vai usar sempre, tipo, o tempo todo. Um deles é a opacidade. A gente consegue definir a opacidade, a gente consegue ver ali atrás que é a nossa tela branca, né? Deixa eu voltar aqui para 0,8, vai. A gente tem um modificador de frame, que a gente consegue definir aqui a altura, a largura e o nosso alinhamento, tá bom? Eu vou colocar aqui então frame, vou definir a nossa largura de 200. E aí a gente consegue ver que a nossa cor, ela cresce o máximo possível, mas agora ela tá, de certa forma, ela está limitada, né? Por quê? Porque a altura a gente não definiu. Então, como a gente não definiu a altura, ela vai crescer o máximo que ela puder, porque esse é aquele comportamento que eu expliquei para vocês, tá? Agora, se eu definir aqui uma altura para ela, vamos colocar 300, ela vai ter somente 300 de altura. Agora, se eu tirar aqui a minha largura, ela vai ter 300 de altura, que é o que foi limitado, mas a largura dela é, de certa forma, infinita, porque não tem nada limitando. Então ela vai continuar crescendo o máximo que ela quiser, tá bom? E aí a gente tem mais diversos outros modificadores. A gente tem, por exemplo, um corner radius, que a gente consegue fazer um radius nas bordas, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, 50. Vou tirar aqui para mostrar um outro para vocês, que é o Edges Ignoring Safe Area. A gente consegue colocar para ignorar todas, ou, por exemplo, só embaixo. Isso vai ignorar a Safe Area do telefone, né? A gente tem esse comportamento, um comportamento parecido no UIKit. A gente pode colocar top, ou a gente pode colocar vertical, ou horizontal, ou todas, tá bom? Outra coisa que a gente consegue colocar também é um padding. E a gente vai mexer bastante com o padding. Isso aqui é um modificador que vocês vão usar o tempo inteiro. Se não for o que vocês mais vão usar, tá? Tipo, é assim, toda hora a gente precisa de padding, tá? Então, agora que eu expliquei para vocês um pouco mais sobre essa questão de modificadores, tudo bem que a gente ainda tem só o básico. A gente pode começar a brincar com isso, né? E para brincar com isso, a gente vai fazer umas bandeiras aqui, que eu acho que vai ficar bem legal para fixar, tá bom? Então vamos pegar aqui o nosso VStack. Vamos colocar aqui que ele vai ter um color.black. Vamos fazer diferente, para ficar bem mais fácil aqui da gente enxergar, tá? Vamos colocar aqui um ZStack com color.black, tá? E aí, como eu falei, isso aqui é uma stack de profundidade, né? E aí, na frente disso aqui, a gente vai criar um VStack, vai. Esse VStack vai ser onde a gente vai criar as nossas bandeiras. E aí, eu vou colocar aqui um frame height. E eu vou dar 300 de altura para isso aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar com uma bandeira, tá? Então vamos começar. A gente pode colocar aqui, por exemplo, um color.red e um color.white. Se vocês também foram péssimos de geografia, assim como eu acho que isso cabe, né, na matéria de geografia. Eu quase nunca sei que bandeira é de que lugar, mas essa aqui seria a bandeira da Indonésia, tá? E assim como as nossas views têm modificadores, a gente pode modificar as nossas stacks também. Então vocês estão percebendo que a gente tem um espaço aqui no meio, né? E esse seria o espaçamento do nosso VStack. Assim como um stack no UIKit também tem um espaçamento, né? A gente vai colocar aqui um spacing 0, pronto. Agora a gente tem aqui a bandeira da Indonésia, tá? Vamos pegar isso aqui e vamos colocar aqui embaixo, ó. Indonésia. Indonésia.
E aí depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer com isso aqui, tá bom? Agora vamos trocar esse VStack aqui e a gente vai fazer a bandeira, deixa eu ver aqui, pode ser da Rússia. Então vai ser um color.white, depois um color.blue e depois um color.red. E a gente tem a bandeira da Rússia. Vou colocar ela aqui, ó. Rússia. Maravilha. Vamos ver aqui mais. Alemanha. Alemanha fica legal da gente fazer também. Aí seria aqui um color.black, depois um color.red, depois um color.yellow. E a gente vai mudar esse fundo aqui para branco. Maravilha, show de bola. Aqui a gente tem a nossa bandeira da Alemanha. Show. Beleza. E aí a bandeira do Japão, que vai ser muito difícil também da gente fazer, vai ser um circle. E aí esse nosso circle, a gente tem um modificador para as formas, que é o ponto fill. E a gente vai dizer que a gente quer fill com a cor vermelha. E aí a gente pode dizer também que a gente quer um frame, largura e altura disso aqui, vai ser, sei lá, 150, vai? Pronto, a gente tem mais ou menos a bandeira do Japão, né? A gente vai imaginar que está aqui. Não, a gente vai ter que colocar um Z-stack nisso aqui. Vai ficar um pouco mais complexo. Vamos deixar isso aqui para um pouco mais para frente, essa bandeira. Japão. Vou deixar ela aqui também. E agora eu vou fazer uma bandeirinha, ou duas, vai, que seja horizontal. Só para não falar que a gente não fez nenhuma, né? Então a gente vai ter a da França, color.blue, color.white e color.red. A gente tem aqui a da França. França. Opa, show de bola. E agora a gente vai fazer também da Itália. Bem diferente. Pronto, agora a gente tem a da Itália. Show de bola. Itália. Ok. Show, maravilha. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é uma forma da gente, entre aspas, componentizar, tá? E a gente pode imaginar essa componentização como se fosse no UIKit, quando a gente chega e cria um private, lazy, var, text label, que vai ser do tipo UI label, e ela retorna para a gente, vai fazer um let label, que é igual a UI label. Deixa eu importar aqui o UIKit. UIKit, só para a gente citar como exemplo. E aí a gente faz um lb.text é igual a olá mundo. E depois a gente retorna a lb, né? Maravilha, a nossa label. De certa forma, a gente está componentizando quando a gente faz isso, né? No UIKit. A gente não está criando uma UI view separada, mas isso aqui é, entre aspas, um componente que a gente depois vai criar, né? Vai fazer um view.add subview, subview, mandando esse text label. A gente faria tipo isso, né? E a gente consegue fazer uma coisa muito parecida aqui no SwiftUI e que é, assim, uma coisa linda, tá? E que vocês vão ver que se a gente não usar isso, o código fica muito confuso, fica muita coisa, vai ser uma montanha que é simples, né? Aqui é uma stack de profundidade, é uma stack horizontal e aqui são 3 cores. É muito simples, mas para a gente fazer uma tela complexa, a gente vai ter diversas coisas com vários modificadores, então fica muito difícil de ver, tá? Então a gente vai aqui, ó, no final do nosso body, a gente vai começar a criar, por exemplo, as nossas bandeiras. Então eu vou criar aqui bandeira Indonésia. E ela tem que retornar, assim como o nosso body, ela tem que retornar some view. E aí a gente vai pegar isso aqui e colar aqui dentro. Agora a gente tem a nossa bandeira da Indonésia. E aí como que eu vou chamar isso aqui dentro? Assim, bandeira Indonésia. E aí pronto, tá aqui a nossa bandeira. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com a nossa bandeira da Rússia. Bandeira Rússia. Some view. E a gente coloca ela aqui. Vamos apagar essas duas aqui. Agora vamos colocar aqui a da Alemanha. Vou apagar ela. Alemanha. Some view.
Agora, a nossa bandeira do Japão. Eu vou deixar a nossa bandeira do Japão para depois. Não, eu vou copiar logo, vai. Vou colocar aqui também. Japão. Sambil. A nossa bandeira da França. E a nossa bandeira da Itália. Bandeira Itália. Maravilha. Agora a gente tem vários componentezinhos que a gente pode chamar, por exemplo, assim. A gente pode fazer um VStack aqui dentro e chamar todas as nossas bandeiras. A gente vai bandeira Indonésia, bandeira Rússia, bandeira Alemanha, bandeira Japão. A gente não otimizou ela ainda, mas vamos fingir que otimizou. Bandeira França e bandeira Itália. Bandeira França e bandeira Itália. Vocês provavelmente já perceberam o que está acontecendo aqui. Não está cabendo na tela, né? Porque a gente colocou que cada bandeira tem 300 de altura. E eu acho, se eu não estou enganado, essa tela aqui não deve ter nem 800. Né? Isso aqui é um iPhone 14 Pro, não deve ter nem 800 de altura. Então a gente pode começar aqui, tá? A mostrar o que seria uma Collection View ou uma Table View. Que aqui é muito mais simples. A gente vai fazer um Scroll View e colocar o VStack lá dentro. E acabou, tá aqui dentro nossa Scroll View. Coisa linda, né, pessoal? VStack, vamos colocar aqui um spacing de 50 para separar bem as nossas bandeiras. Aqui tá um pouco ruim, né, a bandeira da Alemanha. Ficou show de bola. Maravilha. Mas assim, a questão do Scroll View é um pouco para o futuro, não é o que eu queria mostrar para vocês agora. Vamos deixar aqui a nossa bandeira Indonésia. E agora, pessoal, eu vou propor para vocês um pequeno desafio, que foi um desafio que eu tive quando eu comecei a estudar programação como desenvolvedor front-end, e que eu acho que me ajudou muito, e vai ajudar muito vocês a fixar essa questão de cores, de formas que crescem infinitamente, de stacks e etc, tá bom?